De política local, olha essa, a gente trouxe ontem aqui no Jornal das 6 uma reportagem que apontou que o governo Walter Alves vai ter o maior orçamento da história do Rio Grande do Norte. Contudo, há abre aspas, um enorme asterisco nesse orçamento de 25 bilhões e 600 milhões. Afinal, o governo Fátima prevê um orçamento com 25 bilhões de receita, com mais de 27 bilhões e 200 milhões em despesas. É isso mesmo. Walter Alves vai assumir o governo com um déficit de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Esse rombo nas contas públicas para 2026 já está previsto na Lei Orçamentária Anual enviado para a Assembleia Legislativa no início da semana. O valor do déficit não foi divulgado pela comunicação oficial do governo, mas foi revelado em reportagem do Agora RN. Pelo que foi apurado, o principal fator do aumento de despesas é a Previdência Estadual, que subiu 26% para o próximo ano, passando de 3 bilhões em 2025 para 3,8 bilhões em 2026. Com isso, o gasto total da Previdência atingirá 7,4 bilhões no próximo exercício. Enio, e esse rombo é o que está no papel já de início, porque é o que vai ser gasto, vai ser gasto. A gente tem aqueles fundos ainda, fundo previdenciário não, né? Não tem mais, porque o governo tem que pagar, quando o Fátima assumiu o governo, ela tinha que pagar 100 milhões por mês de previdência, né, para os aposentados. Fez a reforma, diminuiu e agora tem 120 milhões por mês, quando está deixando o governo. E eu estava conversando com uma pessoa próxima lá das finanças, inclusive amanhã vai ter o Carlos Eduardo Xavier, o Cadu aqui, aí a pessoa me disse: Gustavo, com esses aumentos e esses novos planos de cargos e salário, a conta vai ser impagável em relação aos servidores públicos do Rio Grande do Norte. Esse percentual só tende a aumentar. E aí, eu até fiz um texto hoje em relação à campanha do próximo ano para governador. Eu não sei o que as pessoas vão querer escutar, porque a promessa e a questão fácil é dizer assim: vou melhorar a saúde, eu vou melhorar a educação, eu vou melhorar a segurança, eu vou melhorar a infraestrutura, mas como vai se melhorar? Isso é o que tem que discutir, quais são as prioridades do Rio Grande do Norte. A gente vai continuar, como a gente está desde a época de Robson, tratando apenas de uma folha de pagamento? Dos servidores públicos. Esse debate aí vai precisar ser feito na campanha. Não é nem apenas questão de aumento ou não, mas eu sou muito claro que nesse ponto aí eu acho que as ideias de Rogério Marinho são as que tem de melhor, porque não tem como esse estado se sustentar sem uma reforma. Mas se Rogério Marinho... Uma reforma aí, e ele defende isso abertamente. Não tem como o estado conceder mais aumento, não tem como. Porque, veja, a gente acabou de passar por um aumento de 2% de ICMS, e estamos falando em déficit dos recursos de salário, e estamos falando, daqui a pouco vamos falar, em déficit de recursos para cobrir a administração. Quando o Walter Alves assumir no dia 3 de abril do próximo ano, ele vai ter que pagar a conta de novembro. Esse é o grande problema. Se pagar a conta de novembro. Porque a situação do Estado já não bate há muito tempo as contas. A gente tem que discutir, sabe, Didá? E aí, é por isso que eu não acredito. Eu sou muito franco. Ele me diz olhando nos olhos, já disse várias vezes, tanto ao vivo como por telefone: eu sou candidato, Rogério. Mas eu não acredito, porque esse discurso que ele faz é o antidiscurso anti-eleitoral. Porque se tem 115 mil servidores, você multiplica por 4, esse pessoal aí dá 560 mil pessoas. Esse discurso dele foi o discurso que elegeu o senador. Não, mas só que tinha a questão a eleição do Senado é uma eleição que se decide em primeiro turno. Sim. Não tem segundo turno. Porque se tivesse o segundo turno, teria passado dele, Carlos Eduardo, e muito provavelmente Carlos Eduardo teria vencido. Estou dizendo a questão. Então, o grande problema é que as pessoas, Dinarte, elas não querem escutar a verdade. Por exemplo, a necessidade, se a gente não tem
escolas básicas, o ensino do Rio Grande do Norte é o pior do Brasil, a necessidade de a gente ter uma universidade como a UERN, assim, Gustavo, pode fechar a UERN e demitir os servidores? Não, não pode. A UERN é uma realidade que a grande maioria dela é uma despesa, mas podia se passar para o governo federal, podia se lutar para isso. A questão da pactuação dos poderes. Quem diabo vai falar com o Ministério Público, com o Judiciário e com a Assembleia Legislativa, com esses três, que é com os outros? Na verdade, o que Cadu quer e que a Fátima quer, botar da Assembleia, é que até a Secretaria de Tributação tem orçamento próprio. Tem lá a mensagem da governadora para a Assembleia. Quem vai tratar dessa história? Sabe? Então, assim, qual o Rio Grande do Norte que nós queremos? Tem aí 2.000 licenças lá no IDEMA que estão se arrastando há 2 anos. Vai fazer um curso. Mas por quê? Porque tem já um arrumo de estagiário lá que é tudo cargo político. Não estão trabalhando lá. Então, assim, a gente tem que decidir qual estado a gente quer, qual o estado vai ser. Vamos continuar com esse Rio Grande do Norte, enquanto a Paraíba, com recurso próprio, está construindo estradas, está construindo anéis viários, está construindo uma série de infraestrutura. Estou falando com recurso próprio, orçamento, despesa, o que sobra investimento. No Rio Grande do Norte nós não temos capacidade de investimento zero, Então, assim, discutir isso não é popular. Por isso, Cidade, que é quando eu só vou acreditar na candidatura de Rogério no dia seguinte, no dia da convenção, porque até lá, com esse discurso aí, porque as pessoas não querem escutar isso. E o próximo governador do estado, eu já vi dizendo, precisa ser um açougueiro que meta a faca e corta e faça espirrar o sangue, porque de fato se cortar na carne mesmo, porque a situação é ingovernável. Aí você faz uma movimentaçãozinha ali na governadoria, faz um discursozinho. E também não vai ser Walter a pessoa que vai resolver isso, não. Assim, não vai não. Não só não vai resolver, tô falando que não vai resolver, ele vai ter 9 meses, não vai resolver e não vai movimentar algum tipo de recurso do Estado para conter. Não vai. Ele vai nomear todos os cargos. Ele vai nomear. Ele vai fazer tudo. Foi Iberê? Iberê fez isso. Todos vão fazer isso agora. Só que Walter, ele vai entrar e ele vai dar uma esperança de várias coisas para se crescer. E aí ele vai trabalhar... Inclusive o déficit. E ele vai trabalhar e é o que ele vai fazer, na esperança. O problema é que a gente não pode trabalhar mais na esperança. Pessoal, conta pública, diferente da saúde. Você tá você tá morrendo, você tá com um parente morrendo. Até o último momento, Deus pode fazer um milagre e a pessoa escapar. Gustavo, mas em finanças públicas não é assim. Deus não se mete. Eu queria até aproveitar aqui, você que sempre insiste que Walter é candidato, sim, à reeleição. Bora postar o seu iPhone 17? Não, aí uma pessoa estava me perguntando, dizendo bem assim, é muito cômodo para Gustavo ficar afirmando que Walter Alves é candidato à reeleição, porque se ele não for candidato à reeleição, Gustavo vai dizer, ele não foi candidato à reeleição por conta disso, por conta daquilo. E obviamente eu cheguei para ele e disse assim, Gustavo não está afirmando que Walter Alves é candidato à reeleição, sentado na cadeira, se ele não tivesse uma fonte, né, se ele não tivesse uma convicção muito grande. E aí eu queria que você... Lógico, você não vai revelar a fonte, mas você vai dizer o porquê dessa sua convicção de que Walter Alves vai ser, sim, candidato à reeleição, quando ele sentar na cadeira. Tem uma doença chamada esquizofrenia, né? Que você vai para um lado e faz outra coisa. Walter Alves não é esquizofrênico. Então, é o comportamento dele. Ele está hoje em Brasília formando nominatas, por exemplo, teve uma reunião de 3 figuras, Kelps Lima, Abrão Link e Carlos Eduardo estavam lá, os 3 reunidos da nominada de deputado federal. Ele está formando, e ele está conversando de prefeito em prefeito, ele está indo de cidade em cidade, programando a candidatura, mas ele diz, eu não sou candidato. Aquele jeitinho, igual a Garibaldi. Tá, mas essas conversas com o prefeito, como ele sempre diz, né? Não é para fortalecer o partido, ele
essas conversas não são para articular essas nominatas e fortalecer o partido, ou você acha que ele está trabalhando sim para a sua candidatura? Vamos lá, estava na reunião Carlos Eduardo, Abraham Lincoln e Kelps Lima. Nenhum dos três é do MDB, os três vão pro MDB, assim como vai Ezequiel, como já foi doutor Bernardo. Nessas reuniões, ele tem tratado dessa questão da proporcional do MDB, ou ele tem avançado na eleição majoritária? Porque eu falando até com os próceres da governadoria, eles diziam assim, Walter, ele não está dando sinais de que vai ser candidato, porque ele precisaria começar a construir alianças agora. É exatamente e isso ele que eu tô não está perguntando. fazendo isso. Vamos lá, se Kelps Lima é eleito, se Carlos Eduardo é eleito, ou se Abraham Lincoln é eleito, a primeira coisa que eles vão fazer é tomar o partido de Walter. Então essa construção dele não existe, porque no partido é assim, Zé Agripinto só continua ali no União, porque nem Paulinho Freire, nem Benes quiseram o partido. Porque se os dois tivesse um pouquinho de vontade, e Zé Agripinto sabe, tá lá no papel dele de Rainha Elizabeth, não, agora é Rei Charles, né? Então, assim, não tem poder nenhum político. Essas nominatas de Natal, aqui, tudo foi Paulinho Freire que fez. Então, essa construção que Walter Alves diz, na hora que fosse eleito um deputado federal, ele perderia o partido. Como é que o Caba, sendo governador do estado, ele não vai para reeleição, mas daqui a 4 anos ele vai voltar para a política? Ele não vai. Mas vamos supor que ele vá para o TCE, pronto. Aí, o candidato então é Ezequiel. Walter Alves e Ezequiel, eles são só. Se ele for para o Tribunal de Contas do Estado, o candidato seria Ezequiel. Mas assim, mesmo assim, nada impede dele ir depois do processo eleitoral. E para ele ir, tem que o Papal, o tio dele, renunciar. Papal já disse a ele, eu vou trazer uma novidade aqui. Maria, eu quase me matava do coração aqui. Papai já disse a Walter Alves que abre mão. Tem uma novidade.